E eu quero saudar a igreja hoje, a igreja do Senhor, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Domingo passado tivemos aqui uma festa maravilhosa, um coral lindo. Eu estive aqui presente, tive esse prazer de estar aqui presente, compartilhando com os irmãos. Foi lindo a apresentação do coral. Nós precisamos perder um princípio de religiosidade que está imperando na igreja. E nós, pastores, às vezes temos culpa disso. Porque muitas vezes queremos ser teólogos e está questionando a data de 25 de dezembro, se Jesus nasceu ou se Jesus não nasceu no dia 25. Não importa isso. Porque Jesus tem que nascer todos os dias no nosso coração. Então, todos os dias é Natal na nossa casa, é Natal na sua vida. Amém? Mas eu não vou falar hoje sobre Natal. Eu vou falar sobre algo que Deus colocou no meu coração quando eu estava meditando numa palavra, lendo uma palavra. E essa palavra saltou da Bíblia. E Deus falou comigo de uma maneira tremenda. E eu recebi de Deus, por causa dessa palavra, que todas as vezes que eu fosse ministrar pela primeira vez numa igreja, eu tinha que ministrar essa palavra, pastor. E essa palavra vai trazer um confronto à igreja. Mas esse confronto é você com você mesmo. Não sou eu que vou confrontar a igreja. É você que vai se confrontar através desta palavra. Porque Deus falou comigo que a igreja, infelizmente, está perdendo a identidade. Muitos estão perdendo a identidade. Quantos querem ir para o céu aqui? Eu quero ir para o céu. Mas para você ir para o céu, você precisa ter uma identidade. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 1, por favor. Vamos ler a palavra. Chegaram? Amém? Diz assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Deus entregou a terra para o homem, mas precisava expulsar os habitantes que estavam ali naquele lugar. E, depois da morte de Josué, eles perguntaram: quem primeiro vai pelejar para tomar posse da terra? Quem primeiro combaterá com os cananeus? Aqui nós já tiramos uma lição. Toda vez que Deus mandar você fazer alguma coisa, não vá sem antes consultar a Ele, pedir a direção que Ele tem para você executar esta obra. Não queira fazer a coisa com a sua inteligência, com o seu entendimento. Procure fazer debaixo da direção de Deus. Eu aprendi isso na minha vida, pastor. E eu não faço nada sem eu consultar a Deus. Não faço nada na minha vida sem consultar a Deus. Continuando, respondeu o Senhor: Judá subirá.
Ele escolheu uma pessoa. Ele escolheu um homem, ele escolheu uma tribo para subir. Deus tem propósito na vida de cada um de nós. Tem algo para fazer. E você precisa saber o que Ele quer que você faça. Não queira fazer o que Deus falou para o outro fazer. Ele tem missões específicas para cada um de nós. Eu não recebi a incumbência de Deus para dirigir uma congregação. A direção que Deus me deu foi outra. A direção que Deus me deu foi para eu estar ensinando a palavra que Ele tem me ensinado. Eu preciso passar isso adiante. Não posso guardar isso para mim. Eu preciso semear essa palavra. Eu preciso estar ajudando os irmãos nas congregações. E eu tenho feito isso durante a minha vida. Não tenho ambição nenhuma em estar na frente de uma congregação, porque essa não é a missão que Deus me deu. Judá subirá, eis que nas tuas mãos entregarei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua. E te caiu por sorte, e Simão partiu com ele. Judá não partiu sozinho. Judá buscou o seu irmão para partir com eles. Judá chamou Simeão. E isso é um princípio de enviar de 2 em 2. De 2 em 2. Judá poderia ir sozinho, mas ele sairia do propósito. 2 em 2. Subiu Judá e o Senhor lhe entregou nas suas mãos os cananeus e os perizeus. E feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque. E pelejaram contra ele e feriram os cananeus e aos perizeus. Vamos dar uma paradinha aqui. Eu falei o nome de uma pessoa. Adoni-Bezeque. Quem conhece? Quem sabe da história deste rei? Quando Deus entrega uma palavra, Ele tem um propósito. Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque. Quem era este rei? Este rei era um rei de Bezeque, um rei cananeu, perverso, que ele, quando ele aprisionava na batalha os outros reis, a primeira coisa que ele fazia era cortar o polegar da mão e cortar o polegar do dedo dos pés. E por que isso? E por que isso? Quando você não tem o dedo polegar, você fica sem força. Você fica sem força. E esses reis, sem o dedo polegar, não tinham mais força para pegar a espada para poder guerrear. Quando a pessoa não tem o dedo polegar dos pés, ele fica sem equilíbrio. Ele não tem equilíbrio, ele não tem condições de correr ligeiro. E esses reis ficavam aprisionados na mão dele. E esses reis comiam debaixo da mesa dele as migalhas que caíam. E isso é que o inimigo quer fazer no meio da igreja. Ele quer tirar a força da igreja. Ele quer deixar a igreja de uma maneira tal que ela não possa avançar. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque e pelejaram contra ele. E feriram aos cananeus e aos perizeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu,
mas o seguiram e o prenderam e cortaram os dedos polegares da mão e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apalhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram a Jerusalém, e ele ali morreu. Precisamos tirar aqui uma primeira lição extraída desse texto da palavra de Deus, que é concernente à justiça de Deus, o amor ao próximo, porque nunca devemos desejar ou fazer ao próximo aquilo que não queremos que façam conosco. E o próprio Adoni-Bezeque reconhece isso, quando ele mesmo diz: assim como eu fiz, assim Deus me pagou, assim Deus fez comigo. No Sermão da Montanha, Jesus já nos ensina: não julgueis para não sejais julgado, pois com o critério com que julgardes, sereis julgado, e com a medida em que tiverdes medido, vos medirão também. Eu perguntei a Deus: mas é só isso? É só isso que o Senhor quer falar comigo? Sobre a igreja perder a força? Sobre a igreja não poder avançar? Será que é só isso, meu Deus? O que nos chama a atenção nesse texto é como os cananeus de Bezeque vieram a se tornar homens sem identidade. Quantos têm uma identidade? Eu tenho a minha identidade aqui. E o que tem nessa identidade? Essa identidade aqui tem o meu nome, mas o teu nome não te identifica. Você sabia disso? Ele tem o nome do meu pai, ele tem o nome da minha mãe, mas também isso não te identifica. Sabe o que te identifica na tua identidade? Esta marca que está aqui, ó. Esta marca que identifica. Porque não existe na face da terra duas pessoas com a mesma marca de identidade. Adoni-Bezeque era um homem mau, perverso, mas ele recebeu o reverso da medalha, porque ele passou de opressor a oprimido, ele passou de mutilador a mutilado. Qual é a sua identidade? Quem é você? Quando você nasce, hoje em dia, a primeira coisa que faz depois é tirar uma identidade do neném, para ele não ser confundido, não ser trocado, se por acaso for trocado, ser encontrado, que é os pezinhos do bebê. Hoje em dia marca. Ali ele é identificado. As impressões digitais fazem diferença na vida de uma pessoa. Vocês se lembram de uma mulher de nome Georgina de Freitas? Ela ficou famosa por ter fraudado o INSS. Essa mulher fugiu para a Costa Rica. Essa mulher fez plástica, mudou a fisionomia.
fez uma série de coisas, mudou os dados da sua identidade. Estava lá no bem bom vivendo, gastando o dinheiro que ela havia usurpado da nação brasileira. Mas um dia ela foi alcançada. Ela foi alcançada. Sabe como é que ela foi alcançada? Através da impressão digital. Que ela conseguiu mudar tudo, mas ela não conseguiu mudar a sua identidade. Eu tenho um testemunho aqui de Salvador. De Salvador. Uma pessoa que cometeu uma série de crimes lá no Rio de Janeiro. Talvez vocês se lembrem desse caso, porque esse caso não é muito antigo. Eu conheci essa pessoa. Eu comecei a evangelizar essa pessoa. E ele chegou aqui em Salvador, montou um restaurante lá no Pelourinho, se inscreveu para fazer o vestibular de Direito, passou, cursou a UFBA, se formou em Direito, tirou a OAB, estava advogando, mas um dia ele foi alcançado. Um dia ele foi preso. Vocês se lembram disso? Isso foi notícia nos jornais da Bahia. Por que ele foi alcançado? Por causa da identidade dele. E eu conversei com ele e disse: eu sei que você se arrependeu de tudo que você fez e você queria se regenerar, mas você escolheu o caminho errado. Porque o caminho que você deveria ter escolhido deveria ser o caminho da confissão dos seus pecados e do arrependimento. Esse homem é levado para o Rio de Janeiro. Colocam ele lá dentro da penitenciária. E ele era um homem muito inteligente, muito culto. Cai nas graças do diretor da penitenciária. E ele ficava o dia todo fora da cela, na biblioteca, ensinando outras pessoas. E eu escrevia todos os dias um devocional para ele, pastor. O devocional que eu publico, que o senhor recebe todos os dias. Porque eu escrevo todos os dias um devocional e envio para todos aqueles meus seguidores. Enviava todo dia para ele. E sabe o que acontecia? Ele pegava esse devocional todos os dias e ministrava todos os dias dentro da penitenciária. Hoje o meu nome está conhecido lá dentro da penitenciária, sem eu nunca ter colocado meus pés lá dentro. E o seu nome pode ficar conhecido através da palavra que você ministrar todos os dias, a tempo e a fora de tempo, aquelas pessoas que estão carentes e estão necessitadas. E a palavra faz a diferença na vida da pessoa, porque hoje, ele está solto, ele já está solto. E está reconstruindo a sua vida novamente, através de um caminho reto, e não através de falcatruas, não através de enganar as pessoas. E eu creio que Deus vai fazendo muitas coisas na vida desse homem, porque eu creio que Deus vai restaurar a identidade dele. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Mas tudo isso que eu acabei de falar, eu quero transportar para a igreja.
no âmbito espiritual. Porque isso acontece dentro da igreja. Porque dentro da igreja existe, infelizmente, crentes sem identidade. Na igreja existe o trigo. Na igreja existe o joio. O trigo, quando ele é amassado, quando ele é triturado, ele se torna pão. Ele tem a identidade do pão. Ele tem a identidade do pão da vida. Mas quando o trigo, ele é triturado, ele é amassado, ele é confrontado, ele vira veneno. Ele perde a identidade de Cristo. E começa a fazer coisas dentro da igreja, trazendo discórdia, trazendo murmuração, reclamando de tudo. Mas Deus quer restaurar também a identidade desses crentes que estão sem identidade hoje. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você recebe uma identidade. E que identidade é essa? Está escrito lá na tua identidade: Filho de Deus. Amém, amém. E você tem que conservar essa identidade até o dia que o Senhor vier te buscar. Porque naquele grande dia que nós tivermos na porta do céu, eu creio que Ele vai perguntar: cadê a sua identidade? E eu quero naquele dia estar lá presente e mostrar para Ele: a minha identidade é Filho de Deus. Se você quer ir para o céu, você precisa ter essa identidade. Mas hoje existem muitos como Adoni Bezek, que estão perdendo as suas identidades, que estão deixando o inimigo cortar os dedos dos pés e das mãos. E não somente o dedo polegar, todos os dedos. E vive de uma maneira totalmente alheio à sua incumbência de se identificar como sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos ser isso. Sal da terra, nós precisamos trazer sabor à terra. Nós precisamos ser luz do mundo. Esse mundo que está em trevas, nós precisamos ser. Jesus mesmo disse: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Como o inimigo pode estar cortando nossos dedos espirituais? Eu vou falar agora de uma maneira espiritual, meus amados. Não pense com a mente material. Comece a pensar a partir de agora de uma maneira espiritual. Olhe para a sua mão. Quantos dedos tem na sua mão? 5 dedos. E são 5 características que vão identificar os filhos de Deus. E nós vimos, através do relato da palavra, como é que a forma de desmoralização e perda da identidade acontecia através de cortar os dedos das mãos. E hoje muitos estão com desses dedos espirituais cortados. Veja os seus dedos espirituais. Eu quero falar sobre o primeiro dedo.
O primeiro dedo eu identifiquei como o dedo da oração, pastor. O dedo da oração. Porque a oração é uma alavanca que impulsiona a nossa vida para a vitória. Isto é uma realidade, meus amados. Os grandes homens na Bíblia, como por exemplo Daniel, mesmo debaixo de um decreto real que impedia a oração a Deus, ele não perdeu a identidade dele, porque ele continuou orando 3 vezes ao dia. Ele não sucumbiu à exigência do rei, ele não se dobrou à exigência do rei. E o maior exemplo de homem que orava é Jesus. Jesus mantinha uma comunhão íntima com o Pai. E todos os dias ele orava. E o desejo de Deus para a nossa vida é que nós oremos sem cessar. A oração faz diferença na nossa vida. A oração é a respiração da alma. A oração é a linha direta de comunicação com Deus. Quando você negligencia a sua vida de oração, nós começamos a decair espiritualmente. Não oramos mais. Antes e depois de decisões, perdemos completamente a comunhão com o Pai Celeste. E se nós deixamos continuar isso, você vai se esfriando, aí você começa a perder a primeira digital. Porque quando você perde essa primeira digital, que é a oração, você perde a comunhão com Deus. Porque é através da oração que você se comunica com Deus. E quando isso acontece, é um caminho aberto para a queda. É um caminho aberto para a perda de toda a tua identidade. E sem oração, o crente começa a caminhar para perder o segundo dedo. O dedo indicador, que eu chamei o dedo do devocional, o dedo da leitura da palavra. Precisamos aprender a importância do que nos foi ensinado pela leitura da palavra. Paulo mesmo exorta o seu discípulo, o seu filho na fé, Timóteo, que ele persistisse na palavra. Persiste em ler, em exortar, em ensinar, até que eu vá. E este mesmo conselho que Paulo está dando para Timóteo, ele está dando para a igreja hoje. Ele está dando para você hoje. Quando você lê a palavra e guarda esta palavra no seu coração, tenha certeza de uma coisa: você vai evitar de pecar. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A leitura da palavra vai levar você a conhecer a verdade e não pecar contra Deus.
Porque a palavra ela tem poder de penetrar nos corações, de sondar os corações, de revelar os pecados ocultos, nos corrigindo e nos instruindo. Você precisa intensificar a leitura da palavra. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O líder não cai quando peca. O líder não cai quando peca. O líder cai quando o seu pecado é descoberto. E tenha certeza que a primeira coisa que o inimigo vai querer fazer quando você pecar é colocar esse pecado em público. Quando você já não ora mais, quando você já não lê mais a palavra, você perde 2 dedos. Você começa a ficar um crente mutilado. E que você começa a caminhar para perder o 3º dedo. E esse 3º dedo, eu denominei o dedo da comunhão. Sem vida de oração, sem leitura da palavra, o crente começa a perder o ânimo. Ele não procura mais a orientação de Deus para fazer as coisas. Ele não tem mais a direção da palavra. Ele não tem mais desejo de ter comunhão, nem com Deus Pai e nem com os irmãos. Ele começa a fugir da igreja. Ele não vem mais para a igreja. Ele foge, se escusa de conversar com seu pastor. O desejo de estar na casa do Senhor começa a desaparecer. O prazer da comunhão começa a dar lugar a uma apatia em estar em um ambiente onde todos buscam e falam sobre Deus. Eu vou fazer um parênteses aqui, que eu vou aproveitar um aviso que o pastor deu aqui. Meus amados, haverá essa reunião das famílias no acampamento. Este é um momento, meu amado. Não perca este momento. Este é um momento de você estar intimamente ligado com os irmãos e ligado com Deus. É um momento que você vai se separar das coisas deste mundo, que você vai esquecer as coisas deste mundo. E você vai passar, são 3 dias, né, pastor? 3 dias na presença de Deus, conversando com Ele e Ele conversando contigo. Não perca, irmão, não perca esse acampamento. Se eu fosse dessa comunidade, eu já estaria lá presente. Como é bom passar momentos, pastor. Passar momentos com Deus, separado, não pensando em coisa nenhuma, não pensando em trabalho. O celular nem se fala. E eu aconselho logo uma coisa para vocês: não leve celular. Não leve celular. Celular é o maior ladrão na vida do crente. Ele tira você da presença de Deus. E se você estiver lá e ele tocar
porventura, por alguma coisa que está acontecendo aqui, você não vai conseguir resolver. Só para perturbar. Não queira ser roubado. Ande em comunhão. Acenda essa chama. Essa chama tem que arder no coração do crente. E se você for para lá, e porventura, já tiver perdido esses 3 dedos, Deus vai fazer um implante. E vai colocar novamente esses dedos nas suas mãos. E quando isso acontece de perder esses 3 dedos, não lê a Bíblia, nem ouve mais. É o caminho para não ouvir. E se você não ouve, você vai perder o 4º dedo, que é o anelar, que eu denominei o dedo da fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. O crente já começa a estar totalmente desiludido, sem orar, sem ler, sem ouvir, sem fé. Aí se torna uma presa fácil para o inimigo e começa a se entregar às coisas do mundo. Começa a voltar novamente para o próprio vômito. De onde Deus tirou você começa a voltar. E não é isso que Deus quer para você. Aí o crente começa a duvidar das promessas. Começa a duvidar das provisões de Deus. Começa a agir por impulso. Começa a agir pela carne. Isso vai levar ele perder a completa identidade. Vai levar ele perder o último dedo. É o dedo do testemunho. Deixa de resplandecer a luz de Cristo. O crente chega a uma situação de perder toda a sua identidade espiritual. Começa a se misturar com a multidão. Começa a se deixar levar pelo curso do mundo. Não é mais testemunho para ninguém. E muitas pessoas estão desacreditando no Evangelho por causa do testemunho de muitos de nossos irmãos. E você precisa ser testemunho neste mundo. Você precisa ser diferente. Você precisa fazer diferença. O apóstolo Paulo disse por causa disso. Por causa da pessoa estar misturado na multidão, sendo igual à multidão, fazendo as mesmas coisas que a multidão está fazendo. Ele disse assim em Coríntios: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Nós precisamos aprender com essa história deste rei perverso, Adoni-Bezeque, e não deixar que o inimigo corte os seus dedos espirituais, para você não perder o galardão que está reservado para ti naquele grande dia. Esse é o momento de uma reflexão profunda da tua vida.
Esse é o momento, feche seus olhos por alguns instantes. Olhe para dentro de você. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua identidade? Como é que está o seu tempo de oração? É muito? É pouco? É nenhum? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Como é que está o seu tempo de oração? Como é que está o teu tempo da leitura da palavra? Do seu devocional todos os dias, você tem se alimentado? Você tem lido a palavra? O inimigo quer te enfraquecer. O inimigo quer te paralisar. Como é que está a tua comunhão? A tua comunhão com os irmãos na igreja? Você tem vindo à igreja em todos os cultos? Ou você tem, não, o culto hoje eu não vou ao culto não. Hoje eu não vou ao culto não. Você tem perdido esse momento que Deus quer falar contigo na igreja, junto com os irmãos, que Ele quer te ensinar, que Ele quer te corrigir. Como é que está a tua fé? Você tem duvidado das coisas que Deus está fazendo na igreja? Como é que está a tua fé? Como é que está o teu testemunho? Você tem sido referencial a outras pessoas? As pessoas têm olhado para você e têm olhado na tua face e visto a luz de Cristo brilhar. É você e você mesmo. Analise tudo isso e apresente a Deus. Apresente a Deus a situação que tu estás agora. Porque Deus tem conserto para isso. Mas você precisa tomar a atitude correta. Você precisa decidir agora. Porque está presente aqui neste lugar uma junta médica de cirurgião, especialista em fazer transplante de dedos espirituais. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mostra para ele. Mostra para ele agora. Qual foi o dedo que o inimigo cortou, mutilou na tua vida? Mostra para ele qual é esse dedo. Ele é poderoso. Ele é especialista em restaurar toda a tua vida. Ele é especialista em restaurar a tua identidade. Ele é especialista em fazer uma nova identidade para você. Mas é preciso você decidir. Não ande com identidade falsificada. Tem muito crente andando por aí com a identidade falsificada. Mas ele quer que você ande com a identidade que diz: eu sou filho de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, medite nesta palavra, guarde ela no teu coração. Não dê oportunidade para o inimigo operar na tua vida.
Não dê oportunidade dele mutilar a tua identidade.